E aí, pessoal, tudo bem? Perdão pela cara de mendigo de quem acordou há pouco tempo. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Bárbara, que está de férias do trabalho e está viajando com a família dela. Uh, Julho é um mês engraçado, porque meus alunos que estão na vida corporativa e que têm filhos em idade escolar, eles geralmente alinham as férias deles com as dos filhos e meio que desaparecem. O ano passado eu falei pro Éder, acho que foi ano passado, eu falei pra ele, cara, ele disse que ia viajar com a filha dele e eu falei, cara, aproveite muito porque vai ser a última vez que você vai ter a oportunidade de viajar com a sua filha com a idade que ela tem agora. Esse vai ser o último ano em que você vai ter a oportunidade de viajar com a sua filha com a idade que ela tem. E ele sorriu e falou assim, não é que você falou uma verdade agora? Foi muito engraçada a reação dele. A Lorena devia ter o quê? 13 anos? E é verdade, porque com 14 ela já é uma pessoa diferente. Então, o que eu tenho para dizer para Bárbara e para todos os outros que também saíram de férias é curtam muito e construam muitas lembranças. Bárbara, seus filhos são pequenos ainda e assim, na vida o que a gente leva, né, o que a gente se torna é muito assim ligado às memórias que a gente construiu, às experiências que a gente teve. Então, no fim, vai importar muito pouco o que carro que você teve, os boletos que você pagou, as coisas que você comprou, mas as experiências que você vai viver e os laços que você vai construir com os seus meninos e com seu marido ao longo dessa viagem serão as coisas mais lembradas e farão parte de quem você é. Aproveite bastante. É, levante as mãos para o céu, você, né, que está assistindo, e agradeça caso você tenha pessoas com as quais você pode construir lembranças. Isso é uma coisa muito importante de lembrar. Então vamos lá, vamos aproveitar que a Bárbara tá viajando e vamos. E que minha internet tá. Minha internet tá muito ruim hoje, não sei o que tá acontecendo. Enfim, vamos responder a pergunta: sou racista porque eu falei denegrir sem querer no meio de uma discussão? Sim, tem gente que pergunta isso. Eu sou racista porque eu usei a palavra denegrir no meio de uma briga, no meio de uma discussão sem querer. A pessoa que me fala isso dá vontade de eu abraçar ela e falar: Oxi. Tipo, não, não é, cara. Não é. E a gente precisa conversar sobre etimologia hoje. Então, é sobre etimologia. Eu acho que assim a gente precisa de um outro vídeo para falar sobre o racismo e o quanto assim os negros eles precisam da nossa conscientização e o quanto essa necessidade de conscientização ela está sendo manipulada para fins políticos. Então, assim, os negros eles precisam de uma mudança social e tem gente que se apropria dessa pauta e se apropria da oportunidade, da necessidade de gerar conscientização e mente dizendo que está lutando pelo negro quando na verdade o que ela precisa é de conflito. O partido ele não precisa conscientizar o outro lado, ele precisa demonizar o outro lado e tornar necessário o voto nele para que ele consiga relevância e poder. E nisso, independente de quem está no poder, essas diferenças elas precisam continuar existindo, quando tudo que a gente precisava era de uma conscientização pacífica. O outro lado, aquele que oprime sem querer porque está na inércia de uma sociedade que ele nem entende, que ele caiu de paraquedas, ele ao invés de se conscientizar porque ele é atacado, ele reage. E quando ele reage, o outro, esse lado que diz lutar por essa causa, ele fala, tá vendo? Tá vendo como é racista? Tá vendo como é racista? Eu falei que a gente precisa acabar com esse povo aí, que a gente precisa mudar isso. E esse é o grito pelo silêncio, né? Você fica numa sala de aula barulhenta, o professor precisando de silêncio para ensinar, e aí fica 200 coleguinhas, 50 coleguinhas gritando, faz silêncio aí, porra! E a conscientização do negro é isso. É você falar, precisa conscientizar, mas fala isso dando porrada de uma maneira que ninguém se conscientiza, mas o conflito é necessário. Então, menos conflito e mais conscientização. Pronto, não preciso fazer outro vídeo que eu queria fazer porque eu já falei tudo. Talvez eu fale de maneira mais elaborada. Mas hoje a gente vai falar sobre etimologia. E o que me veio na cabeça aqui foram esses 5 pontos que eu tenho para falar para você. Sabe de onde que vem a palavra sincero? Eu vou tentar rushar uma resposta. Porque eu adoro essa história. E se deixar eu me perco, eu fico uns 10 minutos falando. Então eu vou tentar ser rápido. Sincero é o seguinte. Você tem uma... Hoje você tem um arquivo no Photoshop. Quando você faz uma cagada no seu desenho do Photoshop, o que você faz? Você clica em undo. Pronto, resolveu. Tá aqui, ó, tá fácil. Você clica em undo. Isso daqui é uma benção e você nem sabe. Quando você tá no Word e erra, você dá backspace. Se você errou muita coisa, você dá um undo.
Pronto, um desfazer, ele limpa. Quando você está desenhando num papel, é um pouco mais difícil. Você fez merda no seu desenho, o que você faz? Você pega esse papel, joga fora, começa de novo. Aí é mais difícil. Agora imagina você trabalhando com uma pedra de mármore. Não é mármore, é calcário. Eu não sei o nome da pedra, me desculpem. Você pega uma pedra e aí você é escultor e você precisa fazer uma estátua lá. Você precisa fazer uma estátua. Aí quando você está quase terminando essa estátua, ela está quase perfeita, você precisa tirar uma lasquinha que ficou saliente ali no nariz do cara, você dá uma martelada e aí você arruma, faz um buraco no nariz do cara. Como que você dá um desfazer nisso? Como que você dá um undo nisso? Não tem como. Não tem como, você estragou. Você vai jogar essa pedra fora, essa pedra foi caríssima. Foi caríssima. O patrocinador do ateliê te deu essa pedra e ela é muito cara. Você vai chegar para ele e falar, fiz merda? O cara vai cortar o seu pescoço. O que você faz? Você pega a cera, taca naquele buraco lá, depois você dá uma lixada, pinta ali e finge que nada aconteceu. Então, quando os especialistas de precificação de estátua eles iam analisar, a primeira coisa que eles faziam, né, depois de olhar para o formato da escultura, era procurar vestígios de cera. Por quê? Porque a cera indicava que o escultor não era bom e que ele tentava esconder a falta de habilidade dele com um artifício. Então, a estátua sem cera, ela passou a ser valorizada como uma coisa mais genuína, mais verdadeira e que não tinha intenção de enganar o comprador. Daí nós tiramos a palavra sincera, o discurso sincero, o depoimento sincero, que não faz uso de cera para tentar transparecer uma coisa que não é. Então, sincero é o contrário de falso. Ao contrário de falso, porque se é falso, tá tentando te enganar. E o que é sincero, tá nu, tá exposto, tá ali. Se o cara fez um buraco no nariz da escultura, aquele buraco vai estar lá, ele não vai tapar. E você vai me dar o preço aí pelo que se vale pagar para uma estátua em que tá com um buraco no nariz. Nossa, perdi 10 minutos, 6 minutos aqui falando de uma palavra só. Mas é uma história bonitinha, vai. É uma história bonitinha. Quando você fala. Quando você passa. Quando você vai encontrar a morena, e aí você dá aquela lavada no cabelo, e aí você pega aquela cera e dá uma passada, e aí você fala, eu te amo, e eu tô sendo sincero. Sua mina, a morena, ela passa a mão no seu cabelo, dá um tapa na sua cara e fala, para de ser mentiroso, seu cachorro. Seu cachorro tem cera aqui no seu cabelo, seu arrombado. Isso acontece? Isso acontece? Não, não acontece. Eu podia fazer um stand-up, né? Se eu me esforçar, eu acho que eu consigo fazer vocês dar risada. Não acontece porque a morena, ela não tá ligando a palavra sincera ao fato de você não ter cera no cabelo que você passou porque fica igual o gel, só que com uma aparência seca. Ela não pensa isso, porque sincera é uma pessoa que tá falando a verdade. Ela está falando a verdade. Então, uma coisa é etimologia, é a raiz da palavra, e outra coisa é para que raios é que a palavra vai ser usada. Então, quando você tem a palavra aquário, ela vem de água, e piscina vem de peixes. O que você faz? Você nada no aquário e você joga os seus peixes na piscina? Não. Não, porque independente da origem da palavra aquário, que é um lugar onde você guarda água, e da piscina, que é um lugar onde você guarda peixes, você já está acostumado a colocar peixe no aquário e nadar na piscina e usar essa palavra porque as pessoas passaram a usar para isso. Então, foda-se a etimologia, é o significado que nós damos a ela. É o significado que nós damos a ela. Aí nós sim temos que fazer uma conscientização da injustiça que os negros sofrem, isso é muito importante, isso precisa ser conversado. Só que, assim, negro é diferente de escuridão. Escuro é diferente de preto. Quando você apaga a luz, assim, as coisas ficam pretas. Não, as coisas continuam da cor que elas são. Só fica escura e você não consegue enxergar. A parede é branca, você apaga a luz de noite. Que cor que ela fica? Branca, só que escura, porque você não consegue enxergar, porque ela não devolve a luz que está sendo castada nela. Por quê? Porque não tem luz sendo jogada nela. Você consegue entender a diferença de preto e de escuro? Então, a luz ela tem conotação positiva e a escuridão ela tem conotação negativa. Luz e escuridão, céu, inferno, né? Shire e Mordor. Você tem aí uma diferença muito grande, você tem a escuridão sendo associada sempre com uma coisa negativa. Daí uma pessoa que quer o seu voto, quer mostrar que o negro é oprimido e falar que escuridão é usada por racismo, tem uma coisa bem errada aí, porque ninguém está falando de cor de pele.
Ah, mas quando você fala denegrir, é tornar negro. Tornar negro faz menção à escuridão e não a cor preta. E não a cor preta. Ou você vai no salão de cabeleireiro e fala: escuta, eu tingi meu cabelo de loiro, mas eu não gostei, então eu quero denegrir o meu cabelo aqui. Tem como você denegrir um pouco o meu cabelo? A skin do meu mousse ela tá muito brilhante, esse vermelho aqui eu não gostei, não. Eu quero denegrir um pouco. Eu quero denegrir aqui esse. Tá vermelho claro, brilhante, eu quero um vermelho escuro, então vamos denegrir um pouco aqui. Não, é preto melhor, né? Você usa denegrir no significado literal da cor? Não, da mesma maneira que você não usa a palavra sincero para falar de cera, você usa a palavra sincero para falar de sentimentos. Para falar de sentimentos. Então, a palavra denegrir, ela passou a significar depreciar, desvalorizar, desmerecer, incriminar, e ela passou a ter esse significado. O que você pode ser? Você pode ser gentil. Você pode ser gentil ao perceber que alguém se sente incomodado ao escutar a palavra denegrir, porque ela não gosta desse negrir associado com negro com uma conotação negativa. Então nós podemos, como sociedade, falar, como nós temos uma parte da nossa sociedade que sofre diferenciação, a gente tem que tentar entender, mostrar um pouco de empatia para essas pessoas e ver o que é que as incomoda. O que é que as incomoda. E aí a gente evita falar isso. Da mesma maneira que se eu chegar de peito aberto aqui e falar, gente, eu não gosto quando vocês falam pastel de flango. Dá pra parar? Vocês podem olhar pra mim e parar. Ou não. Ou não. Então você tem duas maneiras aí. A primeira, pedir para as pessoas evitarem determinadas palavras. E segundo, não se ferir por elas. Porque eu acho que se você é negro e você se dói quando alguém usa a palavra denegrir, eu acho que tem um problema aí que tá muito na forma como você enxerga o mundo. Então, assim, o racismo ele existe? Ele existe. O racismo ele aparece quando você vai numa entrevista de emprego. O racismo ele aparece, o preconceito aparece, eu não digo racismo, mas o preconceito ele aparece quando você vai passar numa porta automática e ela trava comigo dentro e o cara me libera, e ela não trava com você negro, mas o cara vai lá e trava a porta. Esse tipo de coisa eu tô acostumado a ver, eu tô acostumado a presenciar. Porque, assim, parece que quando eu fico preso naquela porta automática lá, o cara vem com um olhar pedindo desculpas, pensando o que é que pode ter acontecido errado. Porque japonês não assalta banco, então, senhor, desculpa, senhor, você pode colocar o seu celular aqui? E aí você vê a intenção da pessoa de liberar a porta, e com o negro ao contrário. Com o negro, se não apita, o cara vai lá e às vezes ele trava e fala, não, o que está acontecendo aí? Porque esse preconceito, ele existe. A luta contra esse preconceito, ela precisa ser feita, mas até esse preconceito ele não é tão ruim quanto o racismo. O racismo ele precisa ser combatido. O racismo é negro aqui no meu negócio, não. Negro aqui. Aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema. E assim, o racismo ele ainda perde por discurso de ódio. Você tá vendo assim? Uma coisa é você não gostar, outra coisa é você querer que as pessoas odeiem e ataquem, e outra coisa é você estar aqui com um preconceito que na verdade não é tanto culpa sua, e outra coisa é que embaixo você falar denegrir sem querer. Então quando a pessoa fala assim, não, você é racista, tá vendo? Você é racista, você usou a palavra denegrir comigo. Não, não. Isso é igual passar uma cera no cabelo e falar, eu tô sendo sincero e levar um tapa na cara porque você é mentiroso. Vamos ter um pouco de. E porque a gente fica demonizando coisas que não são erradas, porque a gente precisa gerar ódio o tempo inteiro, a gente precisa gerar polarização o tempo todo, a gente precisa de um vitimismo o tempo inteiro para justificar uma luta que vai fazer com que você vote em mim, porque a gente precisa desses votos, é que a gente fica colocando importância em palavras que não tem nenhuma. E aí de perder tanto tempo assim, a gente acaba não tendo fôlego para lutar pelas causas que a gente realmente precisa, que é o discurso de ódio e, se possível, a porta automática do banco. E essas são coisas que precisam ser vistas. É para esse lado que a gente tem que olhar, não para a etimologia das palavras. Eu acho isso é um exagero muito grande. Agora, se você está no meio de uma comunidade enorme que fala a gente não gosta dessa palavra, não, usa outra. Usa outra. Cara, já é ofensivo. Tudo bem, fala boludo. Descobre uma maneira de. E assim,
A gente precisa falar sobre o que vocês acham aí do meu comportamento anti-jajajá, como se eu fosse xenofóbico. Existe uma grande diferença entre ter ranço, entre ter uma birra com alguma coisa e ser xenofóbico. Cara, a gente precisa explicar a diferença dessas coisas. A gente vai falar mais pra frente. Pensem aí, reflitam. Até a próxima. Agradeçam a Bárbara e desejem a ela uma boa viagem. Eu tive que voltar porque uma das coisas que eu mais queria falar no vídeo, eu esqueci. Quando eu estava falando de sincero, de aquário, de etimologia e tudo mais, tem uma palavra que eu adoro em japonês que é Godzou-sama. Godzou-sama. Todo mundo que mora no Japão, por mais que você seja um brasileiro recém-chegado no país, você já sacou, você já entendeu o que é esse negócio de Godzou-sama. Porque as crianças na escola terminam de comer e falam isso. Você vai no restaurante, as pessoas quando estão saindo do restaurante, eles falam isso. Então, você convida uma pessoa para comer na sua casa, ela come e depois ela fala Godzou-sama, Godzou-sama. É, Mas aí quando você vai no McDonald's, as pessoas não falam Godzou-sama. Quando você vai no fast food e come algum negócio lá, você não fala isso. Para comida industrial, não. Agora, para a pessoa que ficou preparando lá, você fala. Por quê? Por que raios? É engraçado. A etimologia dessa palavra é o senhor que ficou correndo igual o cavalo. O senhor que ficou correndo igual o cavalo numa corrida de cavalos. E por que isso? Porque antigamente você não tinha supermercado, você não tinha vendinha, você não tinha capuramen, você não tinha nada. Então, se você queria fazer uma. Se você queria fazer uma refeição sofisticada para uma visita que você considerava muito, o que é que você precisava fazer? Você precisava acordar cedo, matar o porco, matar a galinha, matar. Assim, colher o negócio lá na cerquinha lá. Você precisava preparar aquilo e a sua família inteira ficava envolvida. A família inteira ficava cada um correndo para um lado, tentando agilizar para o negócio ficar pronto. Imagina você fazer uma comida num lugar onde você não tinha geladeira, onde tudo precisava ser fresco, colhido e feito. Quando você recebia alguém, um convidado, e servia ele uma refeição sofisticada, o cara comia aquilo era extraordinário, era fantástico, e depois ele falava, Godzou-sama, eu reconheço o esforço de vocês, e eu imagino que a parte da manhã vocês ficaram correndo aqui igual cavalos, numa corrida de cavalos, se movimentando muito rapidamente para conseguir preparar essa coisa maravilhosa que vocês me serviram. Godzou-sama significa isso. Imagina se eu chego para você e falo, o cara tá te chamando de cavalo, desses cavalos de corrida, seu arrombado, ele tá te xingando. Imagina se você me bate num japonês, porque ele falou Godzou-sama, porque você se sentiu insultado, chamado de cavalo. Quem seria o errado dessa história? Percebe? Então, a palavra em si, a raiz, a origem da palavra, ela pouco importa. Importa o que a pessoa quer dizer com aquilo. Importa o que a pessoa quer dizer com aquilo. Se no momento que a pessoa falou denegrir, ela quis dizer depreciar, e ela não demonstrou ali nenhum ódio ao negro, como é que você pode dizer que a pessoa odeia negro e ela não sabe? Porque ela usa uma palavra que, ao usá-la, você casta um spell lá que é de xenofobia. Por favor, menos. Até a próxima.